a gente falava aqui na sexta-feira, depois que saíram os resultados da inflação no mês de março, né, que surpreenderam, porque foram números muito altos aí, historicamente, né, medidos pelo IBGE. Hoje, o presidente do Banco Central falou sobre o assunto, e até para ele ficaram fora dos padrões, né? Exatamente. A gente começa a semana com essa declaração do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, que afirmou em um evento online que a inflação oficial para o mês de março foi uma surpresa para a instituição, para o Banco Central. Foi o maior índice para um mês de março desde o começo do Plano Real. A inflação acelerou 1,62%. Segundo os dados do IBGE, foi puxada basicamente pelo preço dos combustíveis, a maior taxa para o mês de março desde 94. E eu vou abrir aspas para o que disse o Campos Neto. A gente teve um índice mais recente que saiu, que foi uma surpresa, me causou até alguma surpresa. A gente tinha mencionado que a gente estava vendo uma velocidade da passagem do combustível para a bomba um pouco mais rápida e que esse próximo índice seria um pouco maior e o próximo de abril um pouco menor. Parte foi isso, mas teve outros elementos, como vestuário, alimentação fora do domicílio, que vieram uma surpresa grande. Ele está fazendo referência ao índice da alimentação, porque foi o segundo que mais pesou na inflação do mês de março, que acelerou, né, durante o mês de março, foi o preço da alimentação, e a gente sabe muito bem que subiu bastante mesmo. Só o arroz, se não me engano, apontado num levantamento que a gente vai falar sobre isso logo mais no Jornal da Band, dos itens da cesta básica, a PUC fez um levantamento dos 13 itens, e a inflação dentro da cesta básica foi o dobro da inflação oficial nos últimos 12 meses. Se você isolar os itens da cesta básica. Então, para o mais pobre que está pesando realmente essa inflação, péssima notícia, e eu trago essa declaração do Campos Neto, estupefato, porque é o Banco Central que é o responsável pela taxa básica de juros. Então já havia uma perspectiva, ele tinha, antes mesmo desse anúncio da inflação para o mês de março, já tinha sinalizado que a gente teria uma nova alta da Selic, né, na próxima reunião do Copom. Isso deve se confirmar. Obviamente que tem uma alta da taxa de juros da Selic acumulada, que é uma mudança de cenário muito grande. A gente começou 2021, Cris, com 2%, Selic é 2% ao ano. E agora já está em 11,75%, e deve haver uma elevação para 12,75% ao ano em maio. Essa é a expectativa. Aí o Campos Neto disse que vai olhar, que vai analisar, ver os fatores que estão gerando esses fatores inflacionários e comunicar isso no momento apropriado. Infelizmente, o que os especialistas têm dito, a gente pode até conversar com a Ju Rosa sobre isso, né? Porque ela conversa mais com o pessoal do mercado, com os economistas, mas o que eles sinalizam é que o único freio de mão que o Brasil está tendo para essa alta inflacionária é aumentar a taxa básica de juros, né? Sem conter gastos, o que a Ju sempre comenta com a gente, né? Então, se não tiver redução de gastos, só puxando o freio de mão dos juros, a gente vai, mas acaba não atacando a fonte do problema. Bom, vamos ver, tem questões internacionais envolvidas, o preço do barril, o preço do dólar, tudo isso. E a única notícia boa dos últimos dias é o fim da taxa extra da conta de luz. Essa taxa extra que já tinha data para terminar, viu? Quando foi instalada lá no momento de maior seca, já estava previsto que ela terminaria agora em abril. Então, estamos falando com surpresa de uma coisa que já estava prevista. Ainda bem que foi antecipada em alguns dias, mas esses R$14 da bandeira de escassez hídrica que era cobrada na nossa conta de luz a cada 100 kWh, vão deixar de ser cobrados a taxa extra, viu? Então, bandeira verde, dá uma aliviadinha nos próximos dias, pelo menos, na conta de luz, né, Cris? Pelo menos ali. Só lembrando que essa taxa extra, ao contrário do que o governo diz, a ANEEL divulga e a gente não questiona, mas eu já trouxe aqui a informação inúmeras vezes, não foi em razão de essa taxa extra, não era em razão de escassez hídrica, porque é uma brincadeira, né? Escassez hídrica com o país debaixo d'água, né? Onde é que há escassez hídrica? Aliás, é discutível até que tenha existido escassez hídrica em algum momento do ano de 2021, porque com exceção do Paraná, eu acho que era o único estado que tinha um problema ali, preocupante, mas nada muito grave, mas era preocupante. No Paraná, tirante isso, não tinha outro lugar com escassez hídrica. Essa tarifa vermelha
2, né, enfim, foi a mais cara já cobrada dos brasileiros, era para pagar o empréstimo de 16,1 bilhões de reais que as empresas distribuidoras de energia foram autorizadas a buscar na rede bancária para que nós pagássemos. Não é força de linguagem, não é força de expressão, foi assim mesmo. A medida provisória do presidente da República em 2020, depois da resolução da ANEEL, autorizando essas empresas que alegaram supostos prejuízos, nos quais é muito difícil acreditar que tenha ocorrido, enfim, alegando isso, eles foram autorizados. Vai lá e pega dinheiro no banco, que aí o povo paga. E é exatamente isso que aconteceu até agora. Essa coisa de bandeira verde porque acabou a escassez hídrica, isso é mentira. É mentira que tem sido difundida pelo Ministério de Minas e Energia. O presidente da República incorporou essa mentira na semana passada e também a Agência Nacional de Energia Elétrica. Tudo papo furado. O dinheiro não era por escassez hídrica, era para pagar lá aquele empréstimo que foi tomado em 2021 com base na medida provisória de 2020. Detalhe, a bandeira da tarifa extra foi batizada de escassez hídrica. Ela é acima da vermelha 2, Cláudio Humberto. É a vermelha 1, vermelha 2 e escassez hídrica. R$14 a cada 100 kWh. Começou a ter problema no ano passado, eles estabeleceram essa cobrança extra em setembro, mas em novembro a escassez hídrica já tinha, tinha ido embora. E aí? A bandeira ficou até abril. Porque quando ela foi criada para ser cobrada até abril. E assim foi. E assim pagamos, né? Hoje o diretor-geral do Operador Nacional do Sistema Elétrico, Luiz Carlos Siocchi, afirmou que a expectativa é que a bandeira tarifária, que é essa taxa extra cobrada nas contas de luz, né, fiquem na cor verde até o fim do ano, ou seja, sem nenhuma cobrança. Mas, lembrando que a definição sobre a aplicação ou não de bandeiras tarifárias cabe à Agência Nacional de Energia Elétrica, é aí que a gente vai ter que pagar para. Não, mas aí tem mais aqueles 10,5 bilhões de reais que as mesmas distribuidoras espertas foram autorizadas a tomar na rede bancária, tomaram agora, lembram disso, né? Um mês atrás a ANEEL divulgou e todo mundo divulgou, aquilo como fosse a coisa mais normal do mundo. Sim. Olha, a ANEEL, com base na medida provisória 1078 do presidente da República, assinada em dezembro passado, autorizou as empresas distribuidoras de energia a tomar empréstimos bancários. Só não contou que esses empréstimos bancários serão pagos por nós. Então essa rede, essa nova bandeira vermelha, não sei o que e tal, tarifária, escassez hídrica, seja qual for a vigarice que eles inventem ou que eles denominem essa história, o fato é que nós vamos pagar, não é a escassez hídrica, vamos pagar esse empréstimo de 10,5 bilhões de reais. É fácil operar assim, né? Opera sem risco. Se você está apertado, você faz um empréstimo, o meu cliente que paga. É mole. É aquela coisa aquele exemplo que eu dei aqui, né? Como você vai lá, compra um sapato, escolhe o sapato por R$300, aí na hora de ir no caixa, o caixa vai dizer, R$300, mas você vai ter que pagar 400. Porque tivemos aqui na sapataria um prejuízo no ano passado, o senhor vai ter que nos ajudar a pagar o prejuízo. É basicamente isso que eles estão fazendo com a gente. Exatamente, uma loucura.